Fala Dev, beleza? Mais um vídeo. A gente vai hoje desenvolver, na verdade a gente está iniciando uma série de 3 vídeos desenvolvendo aí uma integração entre um projeto React e um projeto Node. A gente vai construir o back-end do zero, a gente vai construir o front-end do zero e a gente vai também realizar o deploy dessa aplicação para o Heroku, beleza? Isso lá no terceiro vídeo. Então nesse primeiro vídeo a gente vai começar focando no back-end, a gente vai desenvolver uma aplicação basicamente parecida com aquelas aplicações de upload de imagens. Então, por exemplo, o Imager, o GIF, existem várias outras aplicações que são focadas em armazenamento de imagens. Para você sobe uma imagem, você recebe um link, pode enviar para os seus amigos, pode compartilhar esse link, você pode realizar um embed. Então é isso que a gente vai desenvolver. A gente vai estar utilizando algumas tecnologias, como agora no back-end principalmente o Express, o Mongo, para fazer o storage, né, de banco de dados. A gente vai estar utilizando o banco não relacional, mais para frente a gente vai falar sobre isso. E o mais legal é que a gente vai estar utilizando um CDN, né, um Content Delivery Network, acho que é isso a sigla, que é basicamente uma forma da gente armazenar as nossas imagens fora do nosso servidor da aplicação. Por que isso é legal? Eu poderia defender aqui o CDN por diversas formas, mas dois pontos que são muito bacanas da gente utilizar um CDN, nesse caso a gente vai estar utilizando o Amazon S3 para hospedar as nossas imagens, arquivos estáticos. Basicamente a primeira delas é que você consegue liberar espaço de máquina para a sua aplicação. Então quando você salva os arquivos da sua aplicação em banco de dados, que não é muito recomendado, ou até dentro da sua aplicação numa pasta temp, numa pasta uploads, isso vai ocupando espaço da sua máquina. E chega um momento, hoje como os servidores são tudo SSD, tudo menos espaço, cada vez você tem menos, né? Chega um momento que isso acaba ocupando muito espaço e prejudicando a performance do seu servidor, ou até, claro, podendo dar um stop na sua aplicação caso ela perceba que ela não tenha mais espaço para trabalhar. E aí o CDN é legal porque a gente armazena, eles são prontos para armazenar arquivos estáticos. Então o CDN eles são muito mais baratos do que a gente hospedar, por exemplo, esses arquivos estáticos dentro de um EC2 da Amazon, dentro da DigitalOcean, dentro de um servidor comum, onde que a gente pode estar rodando Node, PHP, Ruby, Python e por aí vai, beleza? Outro ponto muito legal dos CDNs é que como a gente está partindo para cada vez uma arquitetura mais distribuída dentro das nossas aplicações, principalmente na parte do back-end, distribuído, o que eu quero dizer, a gente está escalando cada vez mais as nossas aplicações de forma horizontal, ou seja, ao invés da gente estar precisando de mais performance, a gente aumenta recursos da máquina, a gente divide a nossa aplicação em mais máquinas e aí a gente repassa as conexões e as requisições de forma aleatória, e aí existem várias regras, para várias máquinas ao mesmo tempo. Então a gente tem várias máquinas processando o mesmo tipo de aplicação. E aí quando a gente utiliza um CDN é legal porque a gente não tem as imagens hospedadas de forma física em cada servidor. Então a gente não precisa ficar se preocupando em manipular, espelhar essas imagens entre todas essas máquinas. E aí a gente tem um único local para ter os nossos arquivos estáticos, beleza? E aí eu poderia aqui defender o CDN por mais diversos motivos, mas eu acho que é hora da gente botar a mão no código e ver como é que isso vai funcionar na mão. Então nessa primeira parte da série, no primeiro vídeo, a gente vai começar desenvolvendo o back-end, na segunda parte o front-end e depois a gente faz o deploy de tudo, beleza? Bora lá então, eu vou começar criando o nosso projeto, eu já estou numa pastinha chamada Upload Example, e aqui eu vou criar uma pastinha chamada Backend. Dentro dessa pastinha Backend eu vou começar instalando. Na verdade, aqui eu posso começar o meu servidor, eu posso utilizar NPM, eu posso utilizar Yarn também se eu quiser. É só necessário que a gente tenha o Node instalado, o NPM instalado. E aqui nesse caso, como eu vou estar utilizando o Yarn, que é um gerenciador de pacotes um pouco mais rápido que o NPM, mas faz aí o mesmo trabalho, eu preciso estar com ele instalado também, beleza? Aí eu posso dar um Yarn init ou NPM init, se você estiver utilizando NPM. E aqui ele vai criar o nosso arquivo package.json, que basicamente vai guardar quais são as dependências da nossa aplicação. Esse é o seu principal intuito, beleza? E aí eu vou instalar aqui o Express, vou instalar também o Morgan. O Morgan é uma biblioteca que a gente vai utilizar para fazer log de requisições HTTP. E eu vou instalar aqui também o Mongoose, que é a biblioteca que a gente vai utilizar para lidar com o banco de dados MongoDB. E eu vou instalar também o Multer. O Multer é o middleware do Express que a gente vai estar utilizando para manipular requisições de tipo multipart form, beleza? Basicamente as requisições do tipo multipart form são aquelas requisições que podem trazer arquivos, né? Files, beleza? Vou salvar aqui.
Ele vai fazer a instalação e agora eu posso abrir esse projeto dentro do Visual Studio Code para a gente começar a fazer aqui as alterações. Primeira coisa, eu gosto de criar uma pasta SRC para manter todos os meus arquivos de código ali dentro. Eu vou criar um arquivo index.js aqui dentro e aqui nesse arquivo index eu vou começar importando o Express. Agora importando o Express eu posso definir uma constante app que é igual a Express. Abre e fecha, ou seja, eu estou instanciando o meu servidor Express e aí eu posso dar um app.listen 3000, por exemplo, para o meu servidor começar a ouvir a porta 3000. E aí para eu definir a minha primeira rota, eu posso simplesmente dar um get aqui na rota raiz, requisição resposta, né, padrão do Express, do framework, e aí eu posso dar um return res.send, por exemplo, hello world, beleza? Vou salvar, se eu vier aqui no terminal e rodar um node src index, vou no meu navegador, abro o localhost 3000, posso ver que o Hello World já está sendo exibido lá dentro, beleza? Então a gente já está com a nossa aplicação rodando. Agora a gente vai começar a fazer algumas alterações aqui dentro dela. A primeira delas é que eu vou criar um arquivo de rota separado, então eu vou criar um routes.js e dentro desse routes eu vou definir uma variável chamada routes é igual require express.router, beleza? E aqui eu dou um módulo.exports igual a routes para exportar essas rotas aqui de dentro. E aí, o que eu fiz aqui com o app, eu posso mover aqui para dentro, só trocar app por routes, beleza? E aqui eu vou ter o mesmo funcionamento. Posso trocar aqui, por exemplo, res.send para res.json, caso eu queira utilizar uma formatação de JSON, beleza? Já que o que a gente vai estar construindo aqui durante essa aula é um serviço HTTP, então a gente vai estar utilizando o padrão RESTful, que basicamente transmite essas informações entre front-end e back-end através da formatação JSON, da estrutura de JSON, que é o JavaScript Object Notation, que é uma estrutura muito utilizada para quando a gente utiliza esses serviços HTTP, beleza? O JSON, praticamente, ele é um objeto, você pode pensar ele como um objeto JavaScript, beleza? Aqui, aí eu posso passar um hello world, só para a gente testar. Vou salvar isso aqui agora, e aqui no index eu dou um app.use require hosts, beleza? E agora, se eu salvar isso aqui, reiniciar o meu servidor aqui no terminal e dar um F5, a gente pode ver que ele já está aqui o Hello World, beleza? Outra coisa que eu vou fazer agora, que é muito importante, é definir aqui app.use express.json. Assim, a partir desse momento, o Express vai conseguir lidar com as requisições, com o corpo de mensagens vindos no formato de JSON, e app.use express.url encoded extended true, beleza? Nesse aqui, a gente está basicamente dizendo para o Express como ele deve, para ele também conseguir lidar com requisições no padrão URL encoded, beleza? Isso aqui vai facilitar a parte de envio de arquivos. E aí, outra coisa que a gente pode fazer, app.use Morgan, que vai ser a nossa lib de log. Aqui eu posso importar o Morgan, passando a propriedade dev. Aqui tem vários tipos, né, que se a gente vir aqui dentro do Morgan, a gente vai ver que o formato dele aqui tem o combined, common, dev, short, tiny, tem vários formatos. Eu vou estar utilizando o formato dev, que é um formato bem pequenininho, que eu gosto bastante. E para a gente ver esse Morgan entrando em ação, eu posso vir aqui no meu terminal, restartar a minha aplicação. Assim que eu dou um F5, a gente vê aqui que ele já deu aqui, ó, get na rota raiz, quer dizer que eu acessei a rota raiz, né, via método get, deu um resultado de 304, demorou 4,391 milissegundos, e aqui se a gente tivesse mais parâmetros e tudo mais, tudo viria aqui junto na requisição, beleza? Outra coisa que não está muito legal é que a gente está precisando reiniciar a nossa aplicação do zero toda vez que a gente faz uma alteração. Para isso ficar mais legal, eu posso simplesmente instalar o Nodemon como uma dependência de desenvolvimento. O Nodemon, para quem não sabe o que ele faz, basicamente ele reinicia a nossa aplicação Node automaticamente toda vez que a gente tem uma alteração em algum arquivo JavaScript. E aí, com isso, eu posso fazer o seguinte, eu vou vir aqui no package.json, vou criar um objeto de scripts, e aí eu vou criar dois scripts aqui, o dev, que vai rodar nodemon src index.js, e o start, que vai rodar node src index.js. Por que eu criei dois scripts e não deixei apenas aquele do Nodemon? Basicamente, quando a gente enviar a nossa aplicação para o ambiente de produção, a nossa aplicação para um servidor online, não tem por que a gente utilizar o Nodemon, beleza? Porque o Nodemon, ele vai basicamente monitorar arquivos JS e teoricamente, os nossos arquivos JS em ambiente de produção, eles não deveriam nunca ser alterados, claro, só se a gente fizesse um deploy e aí a gente restartaria a aplicação manualmente, não tem problema. Não vai me dizer que você altera os seus arquivos JS em ambiente de produção. Então seria legal a gente rodar o script start quando a gente estiver em produção e o script dev enquanto a gente estiver em desenvolvimento, beleza? Eu vou salvar agora aqui no terminal.
eu posso rodar simplesmente yarn dev e ele já sai rodando a minha aplicação da mesma forma. E agora, a partir do momento que eu troco alguma coisa dentro, aqui, por exemplo, Hello World para Rocket e salvo, a gente pode ver que ele já faz a atualização automaticamente, beleza? Agora, para a gente não precisar ficar testando essas rotas aqui dentro utilizando o navegador, até porque a gente vai estar utilizando JSON e a gente está construindo um serviço HTTP que utiliza API REST, né, tudo mais, a gente vai utilizar um software que se chama Insomnia. Esse Insomnia aqui ele é gratuito para você baixar, assim que você abrir, ele vai abrir essa interface igualzinha como está aqui, e o Insomnia ele é basicamente um cliente para você testar serviços HTTP, serviços REST, beleza? Para isso eu vou começar a vir aqui criando a minha primeira requisição, e aqui eu posso dar um nome para ela, por exemplo, eu vou dar aqui nome de teste, aqui eu coloco a rota, beleza? E aí eu posso enviar, a gente vê a resposta aqui, e aqui ele já formata o JSON de resposta, então fica muito legal, ele dá todas as informações aqui de cabeçalho, cookie, timeline, o tempo que demorou, o tamanho da resposta, o código de sucesso e tudo mais, e aqui a gente consegue enviar todos os tipos de dado para ele, autenticação, carry headers e por aí vai, beleza? Então, o que a gente vai fazer agora é configurar a parte de storage, a parte de upload da nossa aplicação, beleza? Por enquanto, a gente não vai fazer o upload diretamente lá para dentro da Amazon S3, a gente vai utilizar um upload aqui para a pasta do nosso próprio projeto, beleza? E depois a gente vai fazer o upload lá para a Amazon, tranquilo? Para a gente ver basicamente os dois modos de fazer. Então, eu vou começar aqui criando uma pastinha chamada config, e dentro dela um arquivo multer.js. Aqui dentro desse arquivo config, basicamente eu vou exportar um objeto com as configurações que eu preciso do meu multer para ele basicamente funcionar, beleza? Mas como que eu vou utilizar basicamente o multer? Eu preciso vir aqui nas minhas rotas, eu vou criar uma rota do método post, e aqui a rota que eu vou dar para ela, o nome dela é /posts, né? Então toda vez que eu chamar o endereço /posts utilizando o método post, né, o método HTTP post, eu vou chamar essa rota. E aí, agora para eu conseguir utilizar o multer dentro dessa rota, eu preciso importar o multer para eu conseguir aceitar um upload, beleza? E agora aqui, quando a gente define uma rota, a gente consegue definir quantos middlewares a gente quiser, por exemplo, middleware 1, middleware 2 e aí por diante. Aqui eu vou colocar o multer, porque o multer ele também é um middleware, beleza? Aí aqui dentro dos parênteses vão as nossas configurações do multer, beleza? E aí aqui eu posso dar um ponto e a gente vai ver quais são os métodos disponíveis. Quando a gente quer realizar um upload de um único arquivo, eu utilizo o single, que é o que a gente vai utilizar aqui, porque a gente vai fazer um upload de arquivo por vez. Se eu quiser receber mais arquivos por vez, eu vou utilizar o método array. Ah, beleza, Diego, mas na nossa aplicação, que eu tenho até o videozinho dela aqui, que vai ficar dessa forma, a gente vai enviar aqui as imagenzinhas lá no React, vai dar aqui os OKs nas imagens que ele conseguir enviar. Nessa última aqui de 2 MB, para mais de 2 MB não vai dar ok, porque eu vou botar um limite de 2 MB no tamanho. Aqui você pode se perguntar, tá, mas isso aqui é um upload múltiplo de arquivos. Só que quando a gente utiliza a opção de upload múltiplo, por mais que seja interessante a gente utilizar, a gente perde o controle do progresso do upload para cada imagem, para cada arquivo. Então a gente jamais conseguiria mostrar esse progresso bem certinho, bem correto, né, sem ser fake, se a gente utilizar um upload múltiplo. Então nesse caso, eu vou para cada imagem que o usuário subir aqui dentro, eu vou realizar um upload separado, porque assim eu consigo saber o progresso de cada um, independente do resultado dos outros, beleza? Então, feito isso, o que eu vou fazer aqui agora é utilizar então o método single, e aqui dentro dos parênteses do método single eu digo o nome do campo que vai conter a minha imagem, que vai conter o meu arquivo, beleza? E aqui o nome eu vou chamar de file, tranquilo? Aqui no multer, então, aqui a gente vai precisar as configurações, e as minhas configurações elas vão estar dentro lá do config. Então eu posso pegar aqui multer config igual require .config/multer, beleza? E aí eu passo essas multer configs aqui dentro. E aí, agora aqui nas configurações, eu vou importar o multer novamente e vou importar também o path do próprio Node.js e também uma lib chamada crypto,
que também está dentro do próprio Node.js, a gente não precisa instalar nem essa path, nem essa cripto, beleza? E agora a gente vai começar algumas configurações do Multer. A primeira configuração que a gente vai fazer é uma variável chamada dest, que ela basicamente vai definir qual é o destino, para onde que esses arquivos vão assim que a gente fizer o upload, beleza? Então eu vou utilizar aqui o path.resolve, vou utilizar a variável dirname que se refere ao diretório config, e aí eu quero que essas imagens desçam 2 caminhos, abram a pasta temp e a pasta uploads. E agora eu posso criar essa pasta temp aqui na raiz do meu projeto e dentro dela uma pasta uploads. Então eu quero que todos os meus arquivos de imagem caiam aqui para dentro. Claro que depois não vão cair quando a gente configurar o Amazon S3, mas por enquanto a gente vai deixar eles caindo ali. Agora eu tenho uma outra configuração que se chama storage, e aqui eu vou utilizar o multer.diskstorage. Beleza? E aqui eu vou fazer daqui a pouco algumas configurações nesse disk storage. E além disso eu vou precisar do limits. Esse limits aqui basicamente é para eu determinar alguns limites para o arquivo. Então eu só quero, por exemplo, que o arquivo tenha no máximo 2 MB, eu posso configurar isso. Eu quero que o usuário só consiga fazer o upload de 5 arquivos ao mesmo tempo. Consigo fazer isso. Então tudo aqui dentro do limits, beleza? O único limite que a gente vai determinar aqui é o limite de file size, ou seja, tamanho do arquivo. Para isso eu posso passar, por exemplo, se eu quero que seja 2 MB, 2, né? Como aqui é em bytes, eu dou vezes 1024 para ficar em kbytes, vezes 1024 para ficar em megabytes, beleza? E agora eu posso ter mais uma opção que se chama File Filter, beleza? Esse File Filter aqui, ele é uma função para eu filtrar o upload de arquivos. Então, vamos supor que eu não queira que o usuário possa fazer upload de arquivos que não tenham a extensão JPG, PNG, GIF, JPEG e por aí vai. Eu posso fazer aqui. Como que a gente faz isso? O File Filter aqui, e como as outras funções do Multer, ele recebe 3 parâmetros. O rec, que é a requisição, né? Lá eu posso pegar cabeçalho, eu posso pegar outros campos do body da requisição e por aí vai, que é a requisição do Express. O file, que é o arquivo mesmo, né? Aqui eu posso pegar o nome do arquivo, o tipo dele e tudo mais. E um callback. Esse callback aqui, o terceiro parâmetro, é basicamente uma função que a gente vai chamar assim que a gente terminar a verificação. É uma forma de a gente lidar com programação assíncrona um pouquinho mais antiga, mas que ainda é utilizada pelo Multer, beleza? Mas não tem problema nenhum. O que a gente vai fazer aqui agora é definir uma variável chamada allowedMemes, e aqui a gente vai criar algumas variáveis. Então, image/jpeg, image/pjpeg, image/png, e image/gif. Então, esses aqui são os formatos de meme types que eu quero aceitar para aqui na aplicação, né, para upload. E agora eu vou fazer o seguinte: if allowedMemes.includes file.memetype. Aí eu vou chamar o callback passando nulo para o erro, né? O primeiro parâmetro que eu passo para o callback é sempre o erro, e o segundo parâmetro é o true, só porque deu sucesso, eu não tenho nada para retornar, então eu só boto o true para falar que deu sucesso. E aqui, caso dê erro, caso o meme type do arquivo não esteja nessa lista aqui, eu vou chamar o callback aí enviando um novo error, passando invalid file type, pode ser. Show de bola, vou salvar isso aqui agora, e agora dentro do meu disk storage eu preciso configurar duas coisinhas. A primeira dela é uma função chamada destination, beleza? E a segunda é uma função chamada filename, tranquilo? Essa destination aqui, ela é praticamente a mesma coisa que essa variável dest aqui, tranquilo? Essa dest aqui, ela serve como se fosse um fallback. Se não tiver nada definido ali no destination, ele vai utilizar isso aqui. Mas a gente vai utilizar aqui, como no destination, a mesma coisa. Então, eu posso aqui chamar o callback, passando nulo no primeiro parâmetro e depois passando esse mesmo caminho que a gente passou aqui em cima com o path resolve, tranquilo? Aqui no file name, eu vou novamente rec file e cb. E aqui no filename, por que eu estou definindo essa função? Eu poderia não definir, beleza? E aí ele salvaria a imagem com o mesmo nome que ela vem lá do cliente. Porém, pense que dois usuários podem fazer o upload de uma imagem com o mesmo nome, né? Por exemplo, profile.png. E aí o que a gente precisa fazer, basicamente, é garantir de alguma forma que essas imagens não se sobreponham. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma hash, né? Um hash, uma quantidade de caracteres
aleatórios para a gente anexar no início no nome da imagem. E assim a gente garante que cada imagem vai ter um nome único. Para isso a gente vai utilizar aquela biblioteca crypto que eu falei lá em cima. Então eu vou definir aqui crypto.randomBytes e aqui eu posso dar um tamanho para o número de bytes que eu quero. Aqui eu vou utilizar 16, você pode utilizar menos, mas o 16 é bom porque ele garante, né? Pô, se 16 bytes aleatórios conseguir dar os mesmos 16 bytes de uma imagem com o mesmo nome de outra, pô, aí é muita cagada. Mas eu vou dar aqui então random bytes e aí eu recebo como parâmetro aqui um callback. Primeiro parâmetro sempre o erro, se tiver, e o segundo parâmetro é o hash em si, se ele for gerado com sucesso, tranquilo? Primeira coisa, se chegou um erro aqui, se ele não conseguiu gerar esses caracteres por algum motivo, eu vou chamar lá o meu callback do multer, tranquilo? Repassando esse erro para ele. E aí esse erro vai bater lá no meu controller e eu posso tratar esse erro falando, ó, deu um erro, tente novamente, beleza? Caso ele passou por aqui, o que eu vou fazer é definir uma variável filename, que é igual a, e aqui eu vou abrir com o template strings, porque eu quero utilizar variáveis dentro de uma string, e aqui eu vou utilizar hash.toString e vou passar um parâmetro hex. Esse hex aqui é basicamente para converter esses bytes que eu gerei aqui do cripto em formato hexadecimal, beleza? Que são letras e números, tranquilo? Aqui eu vou colocar um hífen, então esse aqui já é o nome da imagem. Aqui eu vou ter 16 bytes de caracteres aleatórios e agora aqui eu vou colocar o original name do file, beleza? Então esse original name aqui é o nome do arquivo original que o usuário fez upload. Então aqui vai ficar um monte de caracteres aleatórios, hífen e, por exemplo, o nome da imagem, profile.png. Tranquilo? Aí eu posso chamar o callback passando null, claro, porque não deu erro, e o filename como segundo parâmetro. Beleza, a gente terminou de fazer as configurações aqui para o multer para fazer o upload local aqui, tranquilo? Vou salvar isso aqui agora, volto lá no meu holds, aqui parece que já está tudo certo e agora a gente vai testar isso aqui. Mas antes eu vou dar um console.log no hack.file, que é basicamente onde que o multer joga os dados do nosso arquivo e é daqui que a gente vai tirar os dados depois para salvar esse arquivo no banco de dados. Eu vou salvar isso aqui agora, o Nodemon já deve ter reiniciado a minha aplicação automaticamente. Eu vou vir aqui no Insomnia, vou trocar o nome dessa requisição aqui para posts, ou melhor, create post para ficar mais fácil. Vou utilizar o método post, chamar a rota /posts, assim como a gente configurou aqui dentro das minhas rotas, beleza? E agora aqui dentro do Insomnia, aqui no body, eu vou selecionar a opção multipart form, beleza? Porque é a única opção que vai dar para a gente a possibilidade de incluir arquivos na requisição. E aí o nome aqui do meu campo, eu vou utilizar aquele nome que eu defini aqui dentro do single, beleza? E aí eu posso botar aqui file. E aqui no value eu seleciono file, e posso escolher uma imagem. Eu vou selecionar essa imagem aqui, minha foto de perfil. Vou salvar isso aqui agora e posso dar um send. Ele deu um erro aqui, file too large. Provavelmente tem algum erro aqui dentro do file limits. 2 vezes 1024, 1024. Deixa eu ver. Certo, aqui eu posso ver 2 vezes 1024, eu botei mais 1024. Aí não vai acontecer nunca, porque ele só estaria aceitando aqui 2048 mais 1024, no máximo 3 KB, 3000, não ficaria muito legal. Então, aqui vezes 1024, aqui para ele aceitar 2 MB. Vamos lá, Insomnia, send novamente. Aí sim, ele retornou aquele retorno porque a gente não tirou isso aqui das rotas. Mas se a gente voltar aqui no nosso terminal, a gente vai ver que ele deu um console log com todas as informações do arquivo, incluindo a parte do file name que a gente gerou. Aqui a gente pode ver que tem 16 bytes de caracteres hexadecimais, então inclui letras de A a F e números. E a gente tem também aqui o nome original da imagem, que é o profile.jpg, beleza? E aqui a gente tem também o destination, que é basicamente o caminho que a nossa imagem foi jogada. Então, backend, que é o nome da pasta que o nosso projeto Node está, /temp/uploads, tranquilo? E aí a gente tem outras informações aqui, tipo o encoding, o mimitype que a gente utilizou lá para fazer validação, tem outras várias informações que a gente pode coletar do arquivo aqui depois. E agora, se a gente for aqui no VS Code, abrir aqui a pasta temp uploads, a gente vai poder ver que a minha imagem, né, a nossa imagem que a gente fez o upload, já vai estar lá dentro, beleza? Então, a gente fez aí um upload básico utilizando o Node.js. E se o seu objetivo fosse fazer um upload e gravar no próprio disco, estaria completo, a gente estaria pronto para continuar. Mas como a gente quer ir um pouco mais a fundo nessa aplicação, mostrar a forma certa de fazer as coisas, a gente vai fazer esse upload agora, essa imagem subir para a Amazon S3 e também
o que a gente vai fazer é salvar essas imagens no banco não relacional no MongoDB, tranquilo? Então, vamos lá. Eu já instalei o Mongoose lá no comecinho, então eu vou utilizar ele para a gente conectar. Eu já tenho um MongoDB rodando na minha máquina, então para isso eu não vou entrar muito nessa parte nesse vídeo de como configurar o MongoDB, porque existem várias e várias formas de você instalar o MongoDB. Se você não quer instalar o MongoDB dentro da sua máquina, você pode utilizar o MongoDB Atlas, que a gente vai ver um pouquinho mais sobre ele lá na terceira parte dessa série de vídeos. Então o MongoDB Atlas é como se fosse um banco de dados MongoDB não relacional online para você não ter que instalar nada na sua máquina. Mas se você instalar, melhor ainda para ambiente de desenvolvimento, você pode instalar de diversas formas. Eu tenho o MongoDB aqui instalado através do Docker. Tranquilo? O Docker é um software para containerização. Então se eu rodar aqui Docker PS, o meu Docker não está rodando ainda, então deixa eu abrir o Docker aqui e assim que ele abrir, já voltamos. Agora que o meu Docker já está rodando, se eu der um Docker PS aqui, tem alguns serviços rodando, eu posso simplesmente dar um Docker Start MongoDB e aí o meu Mongo já está rodando. Para eu garantir isso, eu posso dar um localhost 27017, ele vai dar uma mensagem aqui que eu estou tentando acessar o Mongo via HTTP, isso não é possível, mas pelo menos isso aqui diz para mim que o Mongo está rodando, beleza? E aí você instala o Mongo e a gente continua com a aula normalmente. Perfeito, agora eu vou vir aqui no meu VS Code, no meu arquivo index.js e vou começar importando o Mongoose, que é o carinha, né, o ODM que a gente vai utilizar para fazer a parte de gravar os dados, recuperar esses dados, manipular em geral o banco de dados, tranquilo? Aí aqui em cima dos apps.use eu vou criar aqui só um comentário para a gente saber, então eu vou chamar de database setup e aqui eu vou dar simplesmente um mongoose.connect. E aqui eu preciso passar a minha URL de conexão do Mongo. Geralmente ela é mongodb, o host, a porta, 27017, o nome da minha base de dados. Aqui eu vou chamar, por exemplo, de upload, tranquilo? E aí aqui eu preciso passar a configuração do Mongoose, que se chama use new URL parser como true, só para ele lidar com esse novo tipo de URL, para não pensar que a gente está utilizando o esquema antigo. Isso aqui é tranquilo, é só uma configuração. Vou salvar isso aqui agora e agora a gente já deve estar conseguindo se conectar com o Mongo. E como é que a gente sabe isso? Se eu abrir aqui o meu terminal no Nodemon e ele restartou aqui, não deu nenhum erro, quer dizer que a conexão aconteceu com sucesso, beleza? E agora a gente precisa fazer o seguinte, a gente vai criar o nosso primeiro model, que é a nossa primeira representação de uma tabela, né, de um banco, e nesse caso eu estou utilizando banco não relacional, mas é a representação basicamente de uma entidade dentro da nossa aplicação. E a entidade aqui no caso que a gente vai utilizar é a de post, beleza? Que é o nosso único recurso, vamos dizer assim, dentro da aplicação. Para isso eu vou criar uma pastinha chamada models e aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado post.js, beleza? Aqui dentro desse post agora a gente vai definir o nosso esquema. O nosso esquema é como se fosse uma tabela dentro lá do banco relacional do MySQL e do Postgres, beleza? E aqui eu vou começar então importando o Mongoose e vou definir uma variável chamada post_schema, que é igual a new mongoose.schema. Beleza? Agora aqui dentro eu vou definir quais são os campos que eu vou incluir aqui de cada post, beleza? O primeiro dele é o name, que vai ser o nome da minha imagem, e aqui eu vou definir como uma string. O size, que é o número, o tamanho da minha imagem, eu vou utilizar isso aqui também. Eu vou definir uma key. Essa key aqui, ela é basicamente o nome que a gente gerou junto com aquele hash. Então aqui no name é o nome original da imagem, para a gente mostrar para o usuário depois. E aqui nesse key vai ser aquele nome que a gente gerar com o hash. Por que eu preciso salvar esse key aqui? Porque depois quando a gente quiser buscar essa imagem aqui dentro da nossa pasta, do nosso projeto, a gente vai precisar esse nome aqui completo, e não o nome original da imagem. E é legal salvar o nome original da imagem também, para que o usuário não veja que a gente gerou um hash junto, para que ele veja apenas o nome da imagem, beleza? Então, aqui URL também. Essa URL a gente vai utilizar principalmente para a parte da Amazon S3 depois. Esse valor aqui vai armazenar a URL que a imagem está contida, tranquilo? E aqui a gente vai armazenar também a informação created at, que vai gravar basicamente a data que esse registro foi criado. Para isso eu defino um type date com um default type.now, beleza? Isso aqui vai salvar a hora atual do momento que aquele post for criado. E aí eu posso fazer o seguinte, module.exports igual mongoose.model post, passando o post esquema.
beleza? Posso salvar isso aqui agora, e agora o nosso model já está pronto para ser utilizado. E como é que a gente faz um teste se isso aqui está funcionando? A gente pode fazer o seguinte, vem aqui nas nossas rotas, eu vou começar importando o model de post. Prontinho. E agora aqui dentro a gente pode fazer uma primeira inserção. E aí como é que a gente vai fazer isso aqui? Eu posso dar um const post igual await post.create, aqui eu vou estar criando um novo registro na minha base de dados, né, utilizando o Mongoose, e aí eu vou precisar enviar o nome da imagem, o tamanho, eu vou precisar enviar também aquela key, que é o nome que a gente deu para ela, e também a URL, beleza? A URL, por enquanto, aqui eu vou enviar em branco, porque a gente ainda não vai ter criado ela, né? E aqui no name, a gente vai utilizar o original name do file, beleza? Então, eu posso começar a fazer o seguinte, rec.file.originalName, beleza? No size, rec.file.size. Na key, aqui, a gente vai precisar pegar aquele nome com a hash, beleza? Só que se a gente já deu um console.log aqui na imagem, a gente pode ver que no terminal não vem, na verdade vem aqui dentro desse file name, então é isso aqui que eu vou utilizar mesmo. Então, rec.file.filename, beleza? E aqui na URL a gente pode mandar em branco por enquanto. Para a gente não ter que ficar repetindo esse rec.file, rec.file, rec.file toda vez, eu posso fazer uma desestruturação aqui em cima. Então eu dou um const, original name, eu quero trocar o nome para name, então eu estou tirando esse original name de dentro de rec.file e trocando o nome dele para name. E aí aqui pode ficar simplesmente isso aqui. Aí eu posso pegar o size como o nome é igual eu não preciso renomear. Aqui eu quero pegar do file name, então file name, trocar o nome para key, beleza? E aí aqui na URL eu não preciso por enquanto. Eu vou salvar isso aqui agora e aqui no res.json eu posso retornar esse post que a gente acabou de criar. Vou salvar isso aqui agora, volto para o Insomnia, assim que eu envio aqui a minha requisição. Ele deu um erro no servidor, await, claro, a gente colocou o await aqui, né, o async await, mas a gente não botou o async aqui na função. Vou salvar aqui agora, volto ao Insomnia, envio, e agora a gente pode ver que ele me retornou aqui um objeto contendo todas as informações do post que a gente salvou agora lá no MongoDB, beleza? Então a gente já tem um ID, já tem o nome, o size, aqui a URL que está em branco aqui, que não é um problema por enquanto, e a data de criação e também a propriedade que grava aqui o versionamento, né? Toda vez que acontece uma alteração no registro, isso aqui aumenta um número para a gente saber que a alteração foi realizada. Show de bola! Então agora a gente terminou mais uma parte, a gente está salvando já essa imagem aqui dentro do nosso banco de dados, porém ainda falta a parte do Amazon S3, e é isso que a gente vai fazer a partir de agora e vai ficar muito massa. Então, bora lá. O que eu vou fazer, primeiramente, é acessar o console aqui da Amazon, beleza? Eu já criei a minha conta, a Amazon tem 12 meses totalmente gratuito, o S3 ele ainda tem um plano gratuito muito bom, então eu já deixei a minha conta criada, você pode criar sua conta aqui na Amazon AWS, beleza? Vou acessar aqui o serviço do S3, beleza? Acessando o serviço do S3 aqui a gente tem vários buckets, beleza? E eu posso criar um novo bucket aqui, sem problemas nenhum, eu vou chamar ele de upload, tranquilo? Aqui a gente pode selecionar a região, você pode utilizar a América São Paulo. Eu vou utilizar aqui por padrão a US East. Então eu vou utilizar aqui a leste dos Estados Unidos, pode ser norte da Virgínia. Vou dar um próximo aqui. O nome já existe, então eu vou chamar de upload example 2, porque eu acho que eu já tenho o upload example. Vou dar um próximo aqui, aqui ele vai pedir várias coisas, beleza? Eu posso dar aqui só um próximo, porque como é só um teste eu não preciso ficar olhando tudo isso aqui. Vou criar o bucket, e aí eu já vou ter aqui o upload example, beleza? Show de bola, vamos acessar. Tranquilo, agora eu já estou aqui dentro do meu bucket, beleza? E agora a gente precisa fazer as configurações lá do lado do servidor, né? Do lado do nosso backend. Para isso, eu vou começar aqui no VS Code instalando uma biblioteca chamada Multer S3, que é basicamente um provider para o Multer que vai adicionar uma configuração para a gente conseguir fazer um storage na AWS ao invés no disco, beleza? E agora a gente vai vir aqui no config. Eu vou importar o Multer S3. Eu posso dar o nome dele de Multer S3 com S maiúsculo mesmo.
Multer S3. Além disso, eu vou instalar uma biblioteca chamada AWS SDK. Essa AWS SDK aqui é basicamente toda a SDK da Amazon, então toda a parte de configuração, de integração do Node com a SDK deles, com a API da AWS, vai estar composta nessa biblioteca aqui, e a gente precisa dela basicamente para conseguir fazer a integração com a S3, tranquilo? Então, feito isso, agora eu preciso no painel da AWS configurar basicamente um usuário para que eu consiga acessar essa parte da API do S3, para que eu tenha permissões para conseguir consumir e enviar arquivos aqui para dentro, beleza? Então, aqui dentro dos serviços, eu vou procurar por IAM, que é a parte de permissões de usuário. Eu posso vir aqui dentro, usuários, vou criar um novo usuário. Aqui eu posso dar o nome que eu quiser para ele, eu vou chamar de Upload Example 2. Acesso, eu vou colocar acesso programático. Isso aqui é basicamente para ele liberar uma chave de acesso e uma chave de acesso secreta para eu acessar a API da AWS, beleza? Vou dar um próximo permissões e aqui eu posso botar ele como admin, mas eu quero, na verdade, anexar políticas existentes de forma direta. Então eu não vou colocar ele num grupo, eu vou procurar pela política do S3, que é essa Amazon S3 Full Access, que é para que eu consiga fazer upload. Vou selecionar isso aqui, vou dar um próximo, criar usuário, e aqui ele vai me dar a minha chave de acesso, beleza? Aqui eu tenho já o ID da chave de acesso, e aonde que eu vou configurar isso aqui? Tem duas formas de eu configurar a chave de acesso. A primeira delas é vindo aqui, quando eu criar a configuração do S3, por exemplo, eu vou criar aqui const storage S3 é igual a new multer S3, acho que aqui, na verdade, é new AWS, deixa eu importar aqui AWS SDK.S3, e aí aqui dentro eu posso passar tanto o secret access key quanto também o Access Key ID. Então eu poderia passar aqui dentro. Mas isso aqui não é muito bom, porque aí o nosso código, ele vai ficar, essa chave que é secreta, vai ficar dentro do nosso código. E tá aí um bom motivo para a gente utilizar variáveis ambiente. Quando a gente configura variáveis ambiente, a gente está definindo basicamente variáveis que vão se comportar de diferente forma, baseado em qual ambiente a nossa aplicação está rodando. Então pode ser que enquanto a nossa aplicação está em ambiente de desenvolvimento, a gente queira fazer o upload, por exemplo, para os próprios arquivos em disco, como a gente estava fazendo antes. E aí, só quando ela for para produção, a gente configura essa parte da AWS. A gente pode fazer isso sem problemas definindo variáveis ambiente, ou seja, definir o comportamento da nossa aplicação baseado no ambiente que ela está operando. Então, uma coisa bem legal é utilizar as variáveis ambiente para armazenar esse tipo de informação, porque esse arquivo que vai salvar as nossas variáveis ambiente, ele não vai ficar no controle de versão, ele não vai ficar disponível para o usuário final ter acesso e nem para qualquer outro tipo de usuário. Ele vai ficar somente aqui no nosso ambiente de desenvolvimento, daí sem as credenciais, né? Porque a gente não vai utilizar em ambiente de desenvolvimento as mesmas chaves que a gente utiliza em ambiente de produção, e vai ficar um arquivo físico também lá dentro do ambiente de produção contendo essas informações, e esse arquivo físico ele não vai ser possível ser acessado pelo usuário final. Então basicamente o que a gente vai fazer é criar um arquivo chamado .env aqui dentro, e aqui dentro desse .env a gente vai começar definindo uma variável chamada AWS Access Key ID, beleza? E aqui a gente vai colocar aquele valor. E aí, a próxima é a AWS Secret Access Key. E essa Secret Access Key aqui é a chave mais importante e secreta que a gente tem que deixar. Eu vou mostrar a minha chave aqui, porque depois eu vou deletar esse exemplo, não tem problema nenhum. Mas eu vou copiar essa chave aqui e vou colocar aqui dentro, tranquilo? E aí, agora também eu vou dar um AWS Default Region, beleza? Qual que é a região que o nosso bucket está? Então, como a gente está utilizando aqui o North Virginia, que é o leste dos Estados Unidos ali, eu vou configurar então US East 1, né? Que é a região 1 ali dos Estados Unidos, beleza? Aqui eu posso botar só 1, na verdade, não 01. Eu vou salvar isso aqui agora. E agora, para que o nosso Node consiga ler essas variáveis e saber que essas variáveis existem, eu vou instalar uma biblioteca chamada .env, beleza? A gente tem post lá no blog falando sobre essa lib, como configurar variáveis ambiente e tudo mais, mas eu vou só vir agora aqui no meu index e vou dar um require
no .env em cima de tudo, .config. Isso aqui vai basicamente fazer com que o nosso arquivo do Node leia essas variáveis ambiente de dentro do arquivo .env, tranquilo? Feito isso, salvo isso, eu posso vir aqui agora no multer.js e a gente vai começar a fazer as nossas configurações do storage pro S3. Primeira coisa que eu vou fazer, vou definir uma constante chamada storage types, beleza? Porque eu vou ter dois tipos de storage. O primeiro deles é o storage de tipo local, que é esse multer.disk storage da maneira que a gente estava fazendo até então. Então, eu vou ter duas opções de storage, duas opções de salvar arquivos, de fazer upload. Uma delas é como a gente fez até agora, que é gravando os arquivos em local, e isso é muito recomendado para quando a gente estiver em ambiente de desenvolvimento, aqui desenvolvendo a nossa aplicação, e é o que eu vou deixar enquanto a gente estiver em ambiente de desenvolvimento, e aí eu vou testar aqui só para mostrar, e depois quando a gente jogar essa aplicação para online, eu deixo permanentemente a parte de upload para Amazon S3. Então eu vou configurar um novo storage type aqui chamado S3, beleza? E aqui esse S3 eu vou utilizar o multer S3 que eu importei lá em cima. Aqui dentro desse multer S3, uma variável obrigatória é o S3, que eu preciso passar para ele uma instância da classe S3 que está presente lá dentro da AWS SDK, beleza? Aqui eu poderia passar várias configurações, mas como eu já defini aquelas configurações aqui dentro do .env, esse AWS... Opa, fechei tudo aqui. Agora sim. Que coisa boa. Esse AWS S3 ele já vai ver automaticamente aquelas variáveis, vai entender que aquelas variáveis estão definidas e vai ler elas e utilizar como forma de acesso para o S3, beleza? Além disso, eu preciso passar aqui o bucket, que é o nome do bucket que eu estou utilizando. Então, eu defini upload example 2, que é o nome do meu bucket lá dentro do S3. Aqui eu vou passar também uma informação chamada content type. Esse content type aqui, basicamente, o que acontece? Se a gente não definir ele, o que vai acontecer é que todo arquivo que a gente jogar para dentro do S3, se um usuário de fora tentar acessar esse arquivo, ele vai automaticamente fazer o download, porque ele vai entender que esse arquivo ele não é legível pelo navegador. Então, a gente pode utilizar aqui dentro, basicamente, a variável multer s3 .auto content type, beleza? Isso aqui vai fazer o quê? Ele basicamente vai ler o tipo do arquivo que a gente está enviando lá no upload, que pode ser um PNG, um JPG, e vai atribuir como content type daquele arquivo, para que aí o navegador entenda que ele pode abrir esse arquivo em tela ao invés de forçar o download. Se a gente não colocar o content type aqui, ou colocar o content type de uma forma, por exemplo, do octstream, por exemplo, ele vai automaticamente fazer o download. A gente pode fazer isso também caso a gente queira forçar o download daquele arquivo. E agora eu vou passar aqui uma opção chamada ACL, que é basicamente a permissão. Por padrão, quando a gente cria um bucket na AWS, todos os arquivos que a gente envia lá para dentro, eles não têm permissão de leitura. Então ninguém vai poder abrir aquele arquivo. Então aqui no ACL eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar public read, para que todos os arquivos que eu faço upload, eles sejam públicos. Todo mundo pode ler esses arquivos, visualizar. Beleza? Aí aqui eu vou passar mais uma propriedade chamada key, beleza? Essa key aqui, ela é a mesma coisa que o nosso file name lá em cima do disk storage. Então eu posso copiar exatamente o que eu tenho aqui dentro. Beleza? Isso aqui vai fazer o quê? Basicamente, eu definindo essa key, que é o nome da imagem que vai ser gravada lá dentro do S3, ele vai definir automaticamente para a gente uma propriedade chamada key dentro do rec.file lá que a gente acessa via rota. Então, quando eu pego esse rec.file aqui, eu vou ter uma propriedade key aqui dentro. Para eu não ter que pegar isso aqui ou do file name ou daqui, por exemplo, quando eu estiver utilizando um upload para disco, que é a primeira forma, eu estava utilizando o nome da imagem vinha dentro de file name. E agora vai vir dentro de key. Para eu não ter essa diferenciação, por exemplo, uma hora eu pego o file name e outra hora eu pego o key, o que eu vou fazer é vir aqui no multer.js, aqui em cima onde que eu defino esse nome de imagem no disk storage, eu vou fazer o seguinte, ao invés de definir uma nova variável, eu vou escrever file.key é igual a isso aqui, e aí eu passo o file.key aqui dentro. Aí eu vou ter essa propriedade key também lá dentro do file quando eu buscar dentro das rotas, beleza? A gente já dá um console log só para visualizar. Eu vou salvar isso aqui agora. Aqui eu não preciso fazer, tá? Porque ele vai definir automaticamente. O S3 já tem esse papel. Aqui eu posso pegar então o key, independente de ser file name ou não, beleza? Vou salvar aqui agora. Volto aqui no multer e por enquanto aqui no storage eu vou deixar o storage types
local, só para a gente ver se essa parte daqui que eu falei está funcionando, beleza? Volto ao Insomnia, vou dar um send e a gente pode ver que aqui continuou sendo enviada sem problemas nenhum, então está funcionando sem problemas, tranquilo? Volto ao VS Code agora e a gente vai testar se o nosso upload para a Amazon está funcionando, tranquilo? Como é que eu vou fazer isso? Uma coisa que eu preciso fazer é voltar aqui nas minhas rotas, eu vou tentar pegar a URL e vou repassar ela aqui dentro, beleza? Eu vou passar o URL e aqui eu vou definir um valor padrão de vazio, caso ele não consiga encontrar. Vou salvar isso aqui, volto ao multer.js e vou trocar aqui meu storage types para S3 ao invés de local, beleza? Agora, como eu criei um arquivo .env, esse arquivo .env aqui, o Nodemon, ele não vai conseguir ler se a gente não reiniciar o servidor. Então isso é muito importante. Sempre que a gente altera um arquivo que ele não é um arquivo JS, basicamente, o Nodemon não vai ler caso a gente não reinicie o servidor. Então, vou fechar aqui e vou rodar a nossa aplicação novamente, tranquilo? Então agora ele já deve ter lido aqui as minhas variáveis ambiente. Volto para o Insomnia e vou dar um send aqui no meu servidor. Aguarda um pouquinho, ele deu access denied, ele não está conseguindo conectar com o meu bucket. Eu vou dar uma olhadinha por que isso aqui está acontecendo. Acessando o meu bucket aqui, eu lembro que eu fiz um next na criação do bucket, acabei não lendo algumas coisas, mas se a gente vir aqui na permissão do nosso bucket e vir aqui em editar essas configurações de acesso público, a gente vai ver que tem duas opções aqui que são um pouco meio que contrárias ao que a gente está querendo fazer. A primeira delas é bloquear novas ACLs públicas. Então a gente está tentando definir uma ACL pública aqui dentro do nosso multer. A gente até colocou aqui, ó, ACL pública. Então não vai funcionar. Então eu vou desabilitar isso aqui e tem também remover o acesso público concedido por ACL públicas. Vou remover também. Bloquear novas políticas de bucket público. Vou remover. Bloquear o acesso público e entre contas se o bucket tiver políticas públicas. Vou remover também. Vou salvar. Vou colocar a minha senha para confirmar, digite confirmar no campo. Beleza, confirmar. Confirmado agora, vamos testar a volta ao Insomnia, dou um send. A gente aguarda um pouquinho. Agora sim, ele já conseguiu fazer o envio aqui dentro. Então, a nossa imagem provavelmente já foi lá para o bucket. Como é que eu posso saber isso? Posso vir aqui em visão geral, dou um atualizar. A gente vai ver que a imagem já está aqui dentro, beleza? Só que teve um probleminha ali. Aqui no Insomnia ele não conseguiu preencher a URL. Isso aconteceu basicamente porque o campo de URL não está dentro de URL diretamente. Ele está dentro de uma variável chamada location. Então eu vou pegar aqui o location, renomear para URL e aí eu posso colocar esse igual aqui para ele colocar um valor em branco, beleza? Vou salvar e vamos fazer o upload novamente. Beleza, agora a gente pode ver que a URL já está aqui dentro. Se a gente clicar nela, a gente pode acessar a nossa imagem de perfil. Então, a gente já está conseguindo fazer o upload lá para dentro do Amazon S3, beleza? Funcionando da mesma forma que a gente estava fazendo o upload local, só que agora todas as nossas imagens estão em nuvem, beleza? Então, a gente já finalizou aí mais uma parte do nosso projeto. O que faltaria agora são coisas mais simples. Então, o que falta agora principalmente é a gente criar uma rota para poder listar todos os posts, para a gente recuperar as imagens que a gente já cadastrou, uma rota para a gente deletar e também quando eu deletar um arquivo, né, quando eu deletar um post, eu quero que ele vá lá no S3 e delete aquela imagem também de lá, para que não fique também populando e ocupando espaço dentro do nosso S3 sem precisar, beleza? Então bora lá criando primeiro a nossa rota de visualização, de listagem de todos os posts e todas as imagens. Vou começar aqui com host.get posts, recebo um async rec res. Beleza? E aqui eu vou definir o seguinte, const posts é igual a await post.find. Como eu não tenho nenhum where, nenhuma condição, posso deixar aqui sem nada, beleza? Se eu precisasse qualquer coisa aqui, é só botar um where e aqui eu ia botando, beleza? Sem problemas nenhum. E agora eu vou dar um return res.json posts. Como é que a gente faz para testar se isso aqui está funcionando? Vou vir aqui no Insomnia, vou criar uma nova requisição chamada list posts, pode ser? Aqui vou colocar a minha URL, posso copiar a mesma que eu tenho lá, uma é método get, outra é método post, não vou enviar nenhum corpo, vou dar um send e aqui eu vou ter o resultado basicamente aí de todas as imagens que a gente enviou, beleza? Tá muito massa, já está funcionando a parte de listagem, vamos fazer a parte de delete agora. Então eu vou criar aqui no nosso VS Code um hosts.delete. E agora eu recebo a rota posts, porém eu preciso receber também o ID do post aqui como parâmetro na rota, para eu conseguir saber qual post ele quer deletar. E aí, assim que rec res. E agora eu vou fazer o seguinte, const post é igual a await post.find
by ID, pego o rec.params.id, que é o ID que vem aqui dentro da rota, e dou um await post.remove, beleza? E aí eu posso dar um return res.send, que é só uma mensagem de ok. Aqui eu não tenho nada para retornar, eu não posso retornar os dados do post caso ele foi deletado, né? Então vou retornar só uma mensagem de sucesso. Vou salvar aqui agora e a gente vai testar da seguinte forma. Deixa eu duplicar aqui a rota para ficar mais fácil, e eu vou chamar de delete post. Aqui, o método que eu tenho que passar aqui em cima é o delete, e eu preciso passar um ID de post aqui na URL. Então, aqui na listagem, posso pegar o primeiro ID, boto aqui em cima, dou um send, ele já deu um ok. Se eu listar aqui de novo, não pode ter mais esse aqui que tem o término de 74. Vamos lá? Show de bola, agora só tem o com término 82C para ir para baixo, beleza? Para a gente facilitar, eu vou deletar também esses outros 2 posts que eu tinha criado anteriormente lá quando eu estava salvando os dados em disco, para que eles não fiquem me incomodando, já que eles não têm URL. Então, vou vir aqui, delete post, vou colocar aqui o outro ID, e vou colocar esse outro ID. Tem um problema ainda que está acontecendo na nossa aplicação, que é o seguinte: como a gente vai utilizar para ambiente de desenvolvimento a parte de storage local, ao invés de utilizar o Amazon S3, e vamos utilizar o Amazon S3 somente quando a gente realizar o deploy da nossa aplicação e ela estiver em produção, a gente não pode que essa URL aqui fique vazia quando estiver acontecendo um upload para o disco, beleza? E como é que a gente vai fazer isso então? Eu vou fazer o seguinte, aqui quando a gente estava salvando essas imagens dentro de uploads aqui, o que estava acontecendo é que essas imagens elas não são acessíveis por padrão. E para eu fazer que elas sejam acessíveis dentro do Express é muito fácil. Eu posso vir aqui dentro do nosso arquivo index.js, beleza? Aqui dentro desse arquivo index.js eu vou definir aqui app.use /files express.static. E aqui eu vou passar o caminho para aquela minha pasta onde que estão os arquivos de imagem, beleza? Então, aqui eu passo path.resolve dir name. Aí eu preciso voltar uma casa, né, uma pasta, temp e uploads. O que isso aqui vai fazer basicamente? Toda vez que a gente acessar uma rota /files e /alguma coisa, esse /alguma coisa que tem depois, ele vai tentar encontrar um arquivo que esteja aqui dentro dessa temp uploads. Então, se a gente copiar o nome de um arquivo aqui, por exemplo, esse primeiro, e eu tentar acessar aqui localhost 3000 /files e o nome desse arquivo, acho que é profile.jpg, né? Ele vai acessar esse arquivo, porque a gente liberou o acesso utilizando o static do Express, que é uma forma da gente liberar acesso a arquivos estáticos. E agora, o que eu quero fazer é colocar essa URL aqui lá dentro do banco de dados do MongoDB, quando a gente salvar um arquivo dentro do disco sem utilizar o Amazon S3. Como é que eu vou fazer isso? Aqui dentro do VS Code, eu posso vir aqui no meu Models de Post, beleza? E aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou utilizar a funcionalidade de middlewares do Mongoose. A funcionalidade de middlewares do Mongoose, basicamente, ela consegue interceptar ações no banco de dados. Então, eu quero que toda vez, antes de salvar uma informação no banco de dados na tabela de post, eu quero ver se essa URL estiver vazia. Se ela estiver vazia, que quer dizer que eu vou estar salvando em disco, eu vou preencher essa informação com a URL ali do banco do static que a gente acabou de criar. Então, postschema.pre, que acontece antes de salvar. Então, antes de salvar um novo post, eu quero executar uma função, beleza? E aqui eu estou utilizando o formato de function padrão, sem aquele formato de arrow function, porque por padrão, quando a gente utiliza esse pré e esse post, que é o os middlewares do Mongoose, ele envia a informação do model atual, por exemplo, aqui a gente vai estar salvando um post em si. E ele envia esse post, essa instância da entidade, da classe post, através do this. E se eu declaro uma arrow function aqui, ela não consegue pegar esse valor do this, beleza? Então, aqui eu vou fazer o seguinte: se não tiver nada dentro de this.url, this.url é igual a http /localhost 3000 /files o nome do arquivo que está dentro de this.key, beleza? O this aqui ele se refere àquela nossa instância. Só que aqui ainda tem um problema. Se eu colocar localhost 3000 aqui, quando eu tiver com a minha aplicação online, servidor de produção,
ele não vai enxergar esse localhost 3000. Esse localhost 3000 aqui não vai existir. Então, a gente precisa trocar isso aqui pela URL da aplicação real. Como é que a gente pode garantir a URL da aplicação real? A melhor forma da gente fazer isso, a forma mais segura da gente pegar a URL da aplicação, é a gente mesmo definindo através de variáveis ambiente. Então, aqui dentro do .env, eu vou definir uma variável chamada app URL e vou colocar HTTP localhost 3000, beleza? E agora, para eu pegar essa variável aqui dentro, simplesmente eu faço process.env, aqui vão estar todas as nossas variáveis ambiente, e aí eu só pego app URL. Vamos testar isso aqui? Eu vou salvar, vou vir aqui nas configurações do Multer e vou trocar aqui o storage type para local novamente. Vou salvar, venho no Insomnia, dou um send, e a gente pode ver agora que a URL, na verdade ele não atualizou aqui, ele ainda está com S3, porque toda vez que a gente atualiza os arquivos .env, a gente precisa reiniciar o servidor, isso é muito importante. Vou atualizar aqui, vamos dar um send, ele ainda está usando o Amazon, deixa eu ver o que eu esqueci. Falha no engano, eu estou chamando a rota de listagem, claro que não vai funcionar, vamos chamar a rota de criação. Aí sim, ele deu agora a URL aqui para o meu arquivo estático, para uma pastinha, para uma URL que eu consigo acessar esses arquivos. Então, tanto o ambiente de desenvolvimento quanto o ambiente de produção, eles sempre devem se comportar da mesma forma. A gente não pode ter essas variações de um tem URL, outro não tem URL, porque senão prejudica na hora da gente fazer os testes, beleza? Então agora a gente está basicamente aí com a nossa aplicação pronta, tranquilo? Última coisa aí, as últimas coisas que eu preciso fazer. Uma delas é o seguinte, aqui dentro do nosso .env, eu vou fazer o seguinte, eu vou declarar também o nosso storage type. Esse storage type aqui vai guardar se a gente vai estar utilizando o storage de tipo local ou de tipo S3. Ou seja, no meu ambiente de desenvolvimento eu quero utilizar local e online eu quero utilizar S3. Como a gente está testando ainda a nossa primeira versão da aplicação e não fez deploy ainda, eu vou utilizar S3 aqui no desenvolvimento, mas não é muito legal utilizar, beleza? Vou salvar aqui. Volto aqui no multer.js e aqui dentro desse storage types eu coloco process.env.storageType. Mais um lugar que seria legal eu utilizar variáveis ambiente é aqui no index.js na URL de conexão do Mongo, porque essa URL de conexão ela vai mudar para o desenvolvimento e para online. Lá no online, o meu banco de dados não vai estar aqui no localhost 27017/upload, beleza? Então aqui eu coloco process.env.mongo.url. Beleza? Vou salvar isso aqui agora, volto ao AppEnv, crio aqui a minha variável mongo URL, igual, e coloco a minha variável do Mongo aqui dentro, beleza? Vou salvar isso aqui agora, vou reiniciar a minha aplicação. Aguardamos um pouquinho, show de bola. Vou só criar aqui para ver se está funcionando tudo da mesma forma que estava antes. Beleza, está funcionando tudo. O que eu preciso fazer agora, a última coisa para a gente finalizar a nossa aplicação, é deletar aquele arquivo lá dentro do S3, caso o usuário delete o post, beleza? E como é que a gente vai fazer isso? Aqui, como eu falei antes, a gente pode utilizar os middlewares do Mongoose, beleza? A gente pode interceptar toda vez que um arquivo for para ser deletado e aí ir lá no S3 e deletar aquela imagem lá de dentro. Então, aqui dentro eu vou fazer o seguinte, eu não vou utilizar o Multer, porque o Multer ele está totalmente associado com upload de imagens e não com delete. Para isso eu posso utilizar diretamente a API da AWS. Para isso eu vou vir aqui definir uma variável const AWS, importar a SDK da AWS, beleza? Vou definir aqui uma variável chamada S3, que é igual ao new aws.s3, beleza? Novamente, como eu já tenho as variáveis ambiente aqui de acesso ao S3, o access key, secret access key e tudo mais, eu não preciso definir eles aqui dentro. Então, eu posso definir só new aws s3, ele vai ler as variáveis ambiente e já vai ter esse valor. E aí, aqui embaixo, eu vou fazer um post schema.pre-remove, ou seja, antes de acontecer a remoção do registro no banco de dados, eu vou verificar primeiramente se o meu process.env storage type é igual a S3, ou seja, se eu estou utilizando um storage de tipo S3, porque senão não faz nem sentido eu ir lá no S3 tentar deletar uma imagem que não existe, né, se eu estiver salvando ela local. E aí eu vou fazer aqui o return s3.delete object, e aqui dentro eu vou passar o seguinte, o nome do bucket, que o meu é upload example2, mais uma variável que a gente poderia colocar dentro de variáveis ambiente, beleza? Por enquanto eu não vou colocar, se você quiser incluir, ótimo, é uma variável que ela provavelmente vai ser alterada, então
seria legal a gente incluir lá. E aqui eu vou passar aqui, que é a chave do nosso valor, que é o nome do nosso arquivo. E aqui eu posso pegar também do this.key. Beleza? E aqui eu dou um ponto promise no final, porque eu quero retornar isso aqui no formato de promise. Por padrão, a AWS utiliza o formato de callback do JavaScript para lidar com requisições assíncronas, com ações assíncronas. Mas se eu coloco o ponto promise aqui e eu retorno esse valor aqui de dentro, o Mongoose vai entender que eu estou retornando uma promise e ele vai esperar essa promise resolver, ou seja, ele vai esperar essa promise finalizar para continuar a execução de remoção lá do banco de dados, beleza? Aí, se eu não estiver utilizando o storage type S3, o que precisa acontecer é que eu preciso deletar essa imagem aqui de dentro do meu arquivo local. Mas eu vou deixar esse else em branco por enquanto, porque eu estou utilizando o storage type S3 e a gente vai testar se isso está funcionando. Vou salvar aqui agora e vou fazer o seguinte, volto ao meu Insomnia. Eu já tenho aqui, posso listar, já tenho vários aqui, né? Vou pegar um deles que está no S3, vou pegar esse aqui, por exemplo, vou procurar pela key lá dentro. Deixa eu vir aqui no S3, visão geral, deixa eu buscar. A gente pode ver que a imagem está aqui dentro, ó. Então, ela está existindo lá dentro. Agora eu vou vir aqui no Insomnia, vou pegar o ID, vou deletar esse post, a gente aguarda um pouquinho. Se eu voltar lá no Google Chrome e tentar buscar pela mesma key novamente, deixa eu atualizar aqui, peraí. Ele vai ver, a gente pode ver que não foi encontrado nada. Então ele já conseguiu deletar lá de dentro do S3. Então a nossa aplicação está ficando muito massa. A última coisa que falta, só para ficar perfeito, é a gente deletar esse arquivo também aqui do nosso disco local, para caso a gente esteja utilizando um storage type local, beleza? Vamos fazer isso então. O que eu vou fazer aqui agora, então, é vir no meu ponto .env, eu vou trocar o S3 por local, para eu utilizar o disco local, vou vir no meu servidor e restartar, para ele reler essas informações, vou vir aqui no Insomnia e vou cadastrar uma nova imagem. Beleza? Ele cadastrou aqui, jogou no localhost, agora eu vou pegar o ID dessa imagem e quando eu deletar, eu quero que ele delete também essa imagem aqui dentro do meu disco, beleza? Aqui dentro do post, então, eu vou começar importando a FS, que é a lib do Node para lidar com arquivos, para deletar, ler, criar. Vou importar também o path para a gente conseguir chegar com o caminho até lá no nosso arquivo. E vou importar também uma função chamada Promisify. Essa Promisify aqui, ela converte uma função que utiliza a forma antiga de callbacks para lidar com programação assíncrona, que é o que o FS utiliza, para a nova forma para a gente conseguir utilizar assim, que é o hpromises no geral, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui é dar um return Promisify, e aí eu quero realizar um Promisify na função fs.unlink, que é a função de deletar um arquivo. E aí, o resultado disso aqui vai ser uma nova função, porém com promise. E aí eu preciso chamar essa função, essa nova função, passando o caminho do nosso arquivo. E aí eu vou dar um path.resolve, dirname, barra para eu chegar na raiz, temp, uploads e this.key, que é onde vai estar o nosso arquivo. Vou salvar isso aqui agora e vamos testar. Vou vir aqui no Insomnia. Deixa eu ver primeiro se ela está lá a imagem, né? Então, a imagem que termina com B2F. Vamos lá. B2F está aqui, a primeira imagem. Vou lá no Insomnia agora, vou deletar esse post, aguarda um pouquinho, deu ok. Se eu voltar lá no VS Code, a imagem não está aqui mais. Então, a gente finalizou a nossa aplicação. Ficou muito massa, a gente finalizou o back-end inteiro. A gente levou aí 1 hora para construir essa aplicação. Parece muito tempo, ao mesmo tempo parece pouco tempo, porque a gente fez bem bonitinho, deixou bem configurado para os dois ambientes, para desenvolvimento, para produção, com variáveis ambiente, utilizando o MongoDB. A gente registrou essas informações dentro de um banco não relacional para recuperar depois. Fez 3 rotas, listagem, upload. Cara, a gente fez muita coisa e tá muito massa. Na segunda parte dessa série a gente vai construir o front-end, que eu já mostrei o vídeo antes, posso relembrar aqui, que a gente vai construir essa interfacezinha para fazer o upload para essa API que a gente acabou de construir, com um visual muito massa utilizando React, beleza? E aí na terceira e última parte a gente vai subir essa aplicação para um servidor online e vai deixar tudo isso disponível para todo mundo que quiser acessar. Inclusive, vocês vão poder acessar a aplicação assim que eu estiver desenvolvendo e por aí assim vai, beleza? Então, claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um curtir aí embaixo. É muito importante pra gente, porque ajuda a esse vídeo chegar até mais gente e outras pessoas também poderem se beneficiar disso que a gente está repassando, beleza? Comenta aí embaixo o que você achou do vídeo, o que você gostaria de talvez ver em os próximos episódios, em outros vídeos.
E claro, não esquece de marcar um seu amigo aqui embaixo, repassar, compartilhar o vídeo para ele, beleza? Grande abraço, a gente se vê no próximo episódio dessa série.